todos muito bem-vindos. Esse é o programa Bem-Estar. Aqui vamos bater um papo leve, descontraído, sobre nutrição, saúde e bem-estar. Eu sou a professora Natália Teixeira, nutricionista, doutora em Ciência de Alimentos e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy de Belo Horizonte. Hoje nós estamos aqui com a Rafaela Cordeiro, ela que é nutricionista, tem pós-graduação em nutrição clínica e esportiva e aplica os conceitos da reeducação alimentar, ou seja, já trabalha com aquela nossa ideia de comida de verdade sempre. Rafaela, queria agradecer a sua presença aqui por você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. Eu quem agradeço a preferência e a oportunidade, é um prazer, viu? Obrigada. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que interessa muita gente aí em casa, a nutrição esportiva. Tá na boca do povo, todo mundo fala disso. Tô malhando, tô fazendo atividade física e já quer ali, né, ter esse suporte, esse apoio de uma nutricionista esportiva. Então, Rafaela, a primeira coisa que eu queria saber é, você já nos disse que é aí da linha, né, da reeducação alimentar, que gosta de falar de comida de verdade. Eu queria saber o seguinte, quais são os cuidados que o praticante de atividade física precisa ter com a alimentação para poder alcançar ali os seus objetivos, né? Principalmente antes e depois da atividade física, aquele famoso pré-treino, pós-treino, conta um pouquinho pra gente como deve ser essa alimentação. Tá, vamos lá. Eu trabalho nessa linha da reeducação alimentar, é uma linha que eu defendo e que eu acredito, que é o que eu falo, sabe? Que é realmente dar preferência, porque tem que ser, ou deveria ser, para os alimentos de verdade, que é o que a gente precisa, né? É lógico que suplementos às vezes são bem indicados, às vezes são bem-vindos, mas tem que ter realmente necessidade do uso, porque muita gente acha que, como você mesma disse, basta começar a se inscrever na academia e o uso da suplementação já é necessário, e não é por aí. Né? Então, assim, às vezes o esportista, né, que é diferente, às vezes o praticante de exercício físico é diferente do atleta, muitas vezes ele nem precisa, ainda mais em primeiro momento, utilizar de nenhuma suplementação ou de alguma outra que talvez seja bem indicada, às vezes nem necessariamente para o esporte que ele está praticando, às vezes para outros objetivos. Mas é muito importante que ele entenda que a alimentação é para ele a energia que ele precisa para treinar, para o antes, como você disse, para o durante e para o depois, a recuperação. Então é importante sim procurar um profissional, né, capacitado para poder ajudar essa pessoa a ver o que ela precisa comer para desempenhar bem na hora do exercício, para recuperar bem depois do exercício e para juntamente com a alimentação e exercício conseguir alcançar seus objetivos de forma mais fácil, mais rápida e também pensando, que é o que eu sempre defendo, na manutenção desse objetivo, né? A pessoa buscou o objetivo tal, e amanhã, como é que é? Será que ela vai mudar de ideia? Geralmente não. Então, ela precisa também mantê-lo. E a nutrição é o caminho que vai trazer essa sustentabilidade, no caso. Excelente, Rafaela. Claro que a gente sabe que né, e a gente até falou aqui em outros programas, que a nutrição é uma ciência individualizada. Cada um vai ter ali a sua prescrição dietética, a sua dieta e as suas orientações. Mas tem alguma coisa assim de alimentação que a gente pode dizer de uma maneira geral? Você falou que a alimentação, a nutrição vai ser a energia ali daquele atleta. Tem alguma coisa que a gente possa dizer assim, ou para o praticante de atividade física, né? Tem alguma coisa que a gente possa dizer assim, para dar uma orientação geral? Não pode faltar, não pode sobrar isso? Tem uma dica assim para quem está fazendo atividade física? Bom, falando nessa nutrição individualizada, né, uma coisa que eu acredito e que eu sempre bato nessa tecla, né, trazer o paciente para o consultório, por exemplo, para fazer uma proposta para ele, um atendimento individualizado com uma proposta personalizada. Porque, para começar, os meus hábitos podem ser diferentes, por exemplo, do seu e do dele, né, por questões pessoais mesmo, escolhas, preferências até culturais ou muitos outros. Porque nós somos diferentes. Porque nós somos mesmo. diferentes, né? Então aquela coisa que muita gente já vivenciou de tirar algo pronto e receber pronto, chega a ser triste, né? Porque não é algo pronto que vai funcionar. Né? Tem que ser realmente, aquela pessoa tem que ser vista de forma individual e é isso que funciona, é isso que vai levar a ela, como eu disse anteriormente, a chegar no objetivo que ela busca e a se manter nele
paralelamente e, claro, com a saúde, né? Que é o que nós somos profissionais promotores de saúde, então ela nunca vai ficar de lado. Agora, quanto a uma alimentação que vai ajudar essa pessoa, bom, sempre é importante lembrar, que eu acho que é uma coisa que as pessoas batem muito a cabeça nisso, que tipo assim, é ter uma dieta realmente equilibrada, sabe? Onde eu tenho todos os 3 grupos alimentares dos macronutrientes, o carboidrato sim, as proteínas sim e as gorduras também, e o grupo dos micronutrientes, né? Onde a gente entra com as vitaminas, os minerais, as fibras, né? Aí os antioxidantes dentro desse grupo todo aí. É todo mundo, eu falo que todas são pecinhas que a gente precisa ingerir, né? Para que o nosso corpo funcione bem. Então é trazer mesmo essa consciência de que muita gente ainda bate nessa tecla de que, eu quero emagrecer, eu vou cortar carboidrato, mesmo se exercitando, o que é ainda pior. Se um sedentário não deve, não precisa e não pode, eu vou além, não pode cortar o carboidrato da alimentação, quiçá um praticante de exercício físico, quiçá um atleta, mas o atleta é outro conceito, até porque eles não pensam assim, né? Eles entendem a necessidade. Então, assim, o nosso, né, o carboidrato, no caso, que é um grande macronutriente, ele é muito importante para nos dar energia, para a gente poder manter as atividades físicas, intelectuais e os exercícios físicos. Então, a dica que eu dou seria mais ou menos essa, sabe? Entender da necessidade de um equilíbrio nos grupos alimentares, sem exclusão, né? A exclusão só foi feita para quem precisa de alguma coisa no tipo alergia, intolerância, doença, para poder ter um bom desempenho na atividade física. E além, como eu disse, até mesmo no intelectual, quando a gente está mal alimentado ou corta o carboidrato, que isso é muito comum, eu vejo no consultório, a gente fica com a cabeça meio oca, né? Você fica meio lerda, não consegue concentrar, aí quando você vai ver, peraí, tô com fome, né? Então, tudo impacta de forma direta mesmo. Acho que é aquela ideia de parar de colocar algum alimento como vilão, né, Rafaela? Exatamente. É entender que o equilíbrio é que vai trazer ali um resultado pra gente. É fundamental. E assim, é o que eu falo com os meus pacientes, né? Na base da pirâmide, por exemplo, você vê que a base são os carboidratos. Por quê? Por que agora eles passam a deixar de ser importantes? A maior parte da nossa alimentação vem deles. Tem uma função muito importante. Foi, tipo assim, foi criado dessa forma, por quem criou, né? Todo, digamos assim, o universo. Então, eu acho que é entender isso mesmo, sabe? Vilão não temos, como eu já falei. A gente pode até ter algum vilão na alimentação. Pensando em pessoas que têm algumas doenças específicas, né? Ou alergias ou intolerâncias, alguns alimentos realmente não combinam, ela não pode, né? Não pode mesmo. Mas no mais tudo é equilíbrio. Tirando, obviamente, né, aquilo que a gente sempre bate na tecla também de ultraprocessamento, que tem muita coisa. Não são todos, né? Mas tem muitos alimentos dentro dos ultraprocessados que a gente tem que olhar que deve ser um consumo bem mínimo mesmo para que não cause problemas lá na frente, né? Excelente, Rafaela. Lá no inicinho, você falou um pouquinho sobre suplementos. E aí o que eu vejo, escuto falar é assim, pronto, comecei a praticar atividade física, me matriculei na academia, fiz um plano de 6 meses, 1 ano, vou passar o quê? Direto na loja de suplemento e vou comprar todos aqueles suplementos que estão lá, que muitas vezes um coleguinha da academia indica, às vezes até o professor. E aí eu queria saber de você o seguinte, matriculei, já é a hora de começar a tomar todos esses suplementos? Tem algum suplemento que realmente você diga, esse é legal com a orientação, esse já não é? O que você fala pra gente sobre isso? Bom, isso é uma coisa muito comum, né? Exatamente, matriculei, agora é a hora de investir todo o meu dinheiro em suplemento. Bom, em primeiro momento, na maioria das vezes, o que eu vejo, né, de prática mesmo, é que as pessoas elas precisam entender que o básico aqui funciona. Tá? Então, assim, eu comecei a me exercitar perfeitamente, eu sou bem iniciante, né? Ou mesmo que não fosse, às vezes, tudo depende, é a questão da individualidade, da personalização, né? Mas, bom, comecei a me exercitar, mas eu não me alimento direito, digamos assim, nem em quantidade, nem em qualidade, nem em distribuição. Bom, primeiro tem que organizar essa parte. A parte de suplementação pode ser necessária? Pode, mas na maioria das vezes ela não é. Se eu organizo só a alimentação nesse primeiro momento, eu já dou para esse paciente, como eu disse, na maioria das vezes, tudo que ele precisa para desempenhar bem e para também recuperar bem e para também atender o objetivo que ele está buscando ali,
que é diferente, né, para cada um. Então, tem alguns suplementos que, digamos assim, é bem comum, bem genérico, e aí, como eu disse, não precisa nem estar treinando ou malhando para isso. A gente tem o ômega 3, que é um suplemento muito bem indicado, a gente tem coenzima Q10, que é um suplemento muito bem indicado, a gente tem a própria creatina, que também é bem indicada, mas, como você mesma já disse, tem que ter indicação de um profissional apto para tal, né, se vê se realmente é necessário. Se sim, né, nós como profissionais vamos indicar, se não, como muitos suplementos temos por aí, é explicar mesmo para aquele paciente a função dele, se é o momento de entrar ou não e se vai haver um momento de entrar com esse suplemento lá na frente. Porque às vezes a pessoa acaba gastando muito dinheiro sem a real necessidade e outro, apostando todas as suas fichas ali. E aí é o que eu sempre brinco. Então, vamos tomar suplemento e ficar sentado no sofá, né? Não precisa malhar para isso, porque o suplemento por si só faz o efeito dele. Não faz. Eu vejo muito né? isso, Rafaela. Às vezes a pessoa cria expectativa ali em cima de se fazer atividade física. Então, comecei hoje, estou fazendo meia hora, pronto. Sim. Já é o suficiente? Será que é? E quando não começa a ver o resultado, se frustra. Sim. Ou então, compra a lista padrão de suplementos que você viu o blogueiro, a blogueira usando lá na internet, né? Não tem o resultado e se frustra. Então, acho que é muito dessa questão de buscar o que é bom para você. Então, buscar ali um nutricionista que vai fazer uma prescrição para você, o que funciona para você. E esse investimento no profissional nutricionista, ele vai ser muito menor do que aquele investimento que a pessoa, às vezes, de forma ansiosa, vai na suplementação. Como eu estou te dizendo, suplementos podem ser muito bem indicados, a gente tem muita coisa no mercado, muita coisa legal, mas tem que ser, como eu disse, muito bem indicado. Caso contrário, em primeiro momento, a alimentação ela é suficiente para poder atender as demandas. Excelente. E quem aí está em casa, de repente, até entrou nessa onda e toma suplementos, viu alguém usando e já comprou aquela listinha completa, pode estar até com alguma preocupação, que é assim, pode me fazer mal esses suplementos? Então, o excesso ou o consumo de um suplemento que não foi indicado pode trazer mal para o paciente? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Pode fazer mal, né? Tem potencial, dependendo da quantidade, inclusive, que se toma para fazer mal. Eu já peguei pacientes tomando exemplos, né? 4 scoops de suplementos, onde às vezes né, seria o suficiente para aquela pessoa. Né? É o que eu falo, a pessoa já comprou, às vezes está tomando 4 vezes a dose indicada pelo próprio fabricante, entende? Então pode fazer mal sim, pode haver, né? Vamos pensar assim, é lógico que depende de cada um, né? E de cada suplemento também, sobrecarga hepática, sobrecarga renal, né? Acúmulo de, às vezes, as pessoas tomam suplementos lipossolúveis, né? As vitaminas A, D, E e K. Pode ter alguma complicação e muita coisa que ainda não é mensurada, sabe? Que lá na frente a gente pode colher frutos desses excessos de hoje em dia. Então, assim, tem que ser bem indicado, tem que entender o porquê que está usando, né? Porque, como você disse, há uma frustração porque a pessoa não faz o básico. Né? Ela investe nos suplementos, vai para a academia, às vezes nem se exercita de forma tão ativa assim, mas não cuida da alimentação, não cuida do sono. E alimentação versus exercício físico é uma coisa que eu sempre explico, nessa dupla, né? Em 100% dessa dupla, a alimentação tem um percentual de contribuição muito maior do que o exercício físico, pelo simples fato de que eu tenho muito mais capacidade de comer do que de gastar energia. Eu faço 1 hora de exercício por dia, vezes 7 dias da semana, são 7 horas por semana. Quantas vezes eu preciso comer ao longo do dia? Muito mais. Muito mais, né? Logo, o percentual de contribuição da alimentação na dupla, né, com o exercício físico, ele é muito maior porque realmente a demanda dele é maior. Entendeu? Então, cuidar da alimentação para todos nós, mas nós estamos falando de praticantes, né? De praticante de exercício físico, para quando a pessoa de fato quer um resultado, é fundamental. Porque senão ela tende, muita gente fala assim, não, mas agora eu vou começar a fazer exercício físico, eu vou emagrecer naturalmente. Eu falo, não se iluda, exercício físico dá fome. E se você não controlar, você vai comer mais do que você está gastando, porque a gente não precisa de fome também para comer, não. Ou então, Rafael, às vezes eu vejo o pessoal fazendo assim,
come lá um sanduíche de 3 metros de altura, refil de refrigerante e ainda fala assim, é para isso que eu malho, é por isso que eu malho. Então a gente também não pode se enganar de achar que porque eu estou malhando, a alimentação pode ser totalmente ilimitada. Desregrada. Porque aí a gente está pecando no investimento na saúde, né? Que também é importantíssimo, porque assim, a saúde não se compra, né? Aí a gente tem que investir nela todos os dias para tê-la sem garantia ainda, infelizmente, né? Quem dera a gente tivesse, para tê-la no futuro. Então, sim, né? Só o exercício em si não faz com que você possa ter uma alimentação desregrada em quantidade e qualidade, porque o preço disso vai vir amanhã. Esse entendimento também, sabe, de trazer para a gente, assim, de que o exercício físico e uma boa alimentação são investimentos na nossa saúde e nossa qualidade de vida do hoje e do amanhã, porque ninguém fica novo. Todo mundo vai envelhecer. E com o passar dos anos, o próprio envelhecimento, se a gente não investe na saúde, né, com inteligência o quanto antes, mais tarde pode ficar mais difícil. Eu brinco que é igual poupança. Se você puder começar a fazer poupança desde bebê... Quanto antes, melhor. Faça a poupança desde bebê, que aí quando você estiver velhinho, você já começou lá no berço, né? Aí quanto antes, melhor. A saúde é a mesma coisa, é a nossa poupança. Para no futuro, se a gente precisar tirar um pouco dela, digamos assim, né? Tirar um pouco dela, a gente tenha feito uma reserva boa. Exatamente. Excelente, Rafaela. Bom, então acho que a gente já viu aqui, né? Que para um praticante de atividade física ou para qualquer outra pessoa, é importante a gente ter uma recomendação individualizada, então não adianta ficar vendo o que o blogueiro, que a blogueira faz e que funciona para ela, a gente precisa buscar uma orientação. Suplemento pode ser necessário, pode trazer um benefício ou não, então a gente precisa ficar atento qual é o nosso nível de atividade física, né? O que a gente faz para que aquilo dali traga realmente benefício, para que seja um uso proveitoso, né? Para que a gente não desperdice aí esse recurso. E aí, eu queria agora que você falasse um pouquinho pra gente, Rafaela, para quem está em casa, de repente pode ter despertado assim uma vontade de estudar nutrição, de enveredar por esse caminho da nutrição esportiva, aqui como é o caso da Rafaela, né? Então, fala lá para quem está em casa, que dica você deixa para quem escutou esse papo aqui, gostou da ideia e quer ir para esse lado da nutrição esportiva? Então, eu falo assim que a nutrição esportiva é um braço, né, da nutrição e que na maioria das vezes a gente mexe mesmo com investimento em saúde, né? Então, assim, é uma profissão que eu gosto muito, de forma geral, né? Especialmente, como eu disse, focada na nutrição esportiva. E que eu, desde sempre, eu sou uma pessoa assim, eu falo que eu tendo a trabalhar um lado otimista sempre, sabe? E eu vejo como uma profissão, aí eu falo a nutrição de uma forma geral mesmo, como uma profissão do futuro, por mais que hoje ela não seja ou não tenha sido tão valorizada, mas eu penso o seguinte, se tem uma coisa que todo mundo faz, dentre das coisas, né, que todo mundo faz, é se alimentar. E todo dia, várias vezes ao dia. Exatamente. E o que nós temos de cenário atual, e assim, né, para o futuro, é ter muitos problemas em volta da alimentação, caso não olhe para ela, sabe? Por isso que eu vejo, desde que eu me formei, já tenho 17 anos, que eu sempre olhei, né, da minha forma de olhar, como sendo uma profissão do futuro. E eu acho que, assim, continuo achando, com todas as dificuldades que a gente tem. Então, assim, eu incentivo nessas pessoas que, de alguma forma, se ligaram, assim, para o assunto, que façam nutrição, né, que entendam o papel, o quão é importante a nutrição para todos nós, o quanto ela é linda, né, o quanto ela é fundamental e que usem ela bem, porque tem muita gente que não usa e aí quem procura o profissional sai muito mais, às vezes, traumatizado e frustrado do que beneficiado. Bacana, Rafaela. Então fica o recado aí para você em casa. Gostou, né, dessas dicas que a gente trouxe aqui hoje? É um excelente mercado aí. E para você que não é da área da nutrição, mas que se interessou pelo assunto porque quer se alimentar melhor, quer fazer uma atividade física ou já está fazendo, mas quer buscar essa alimentação, busque um nutricionista, busque um profissional especializado
que vai poder te ajudar a alcançar os seus objetivos e no final das contas chegar ao que a gente mais espera, né? Que é ter saúde, independente do objetivo, a nutrição vai sempre buscar ali saúde acima de tudo. Rafaela, muito obrigada pela sua participação, pelo tempo que você teve aqui conosco hoje. Eu que agradeço, né? Como eu disse, obrigada pela preferência e pela oportunidade. Sempre que precisar, né, pode me chamar, que eu adoro um bate-papo, adoro falar de nutrição, porque eu gosto da minha profissão, estou realizada nela, invisto nela todos os dias. Então, é só chamar que eu volto. Excelente! A você, meu muito obrigado pela atenção, pela audiência. Esse foi o programa Bem-Estar. Até a nossa próxima edição. Tchauzinho!